Olá pessoas! Nesse vídeo vamos avançar e falar um pouco sobre os princípios fundamentais da contagem. Vamos falar sobre listas e como saber quantas formas nós podemos organizá-las. Isso pode parecer simples à primeira vista, mas como veremos, a contagem pode se tornar bastante sofisticada às vezes. Mas vamos começar do início. As listas, diferente dos conjuntos, têm como objetivo representar uma sequência ordenada de objetos, onde a ordem dos elementos é importante. Além disso, as listas permitem repetições de objetos, enquanto os conjuntos não. Na matemática, as listas são frequentemente chamadas de sequências ou tuplas, dependendo do contexto. E a gente pode nomear elas, assim como a gente faz nos conjuntos, com letras maiúsculas. Geralmente elas são denotadas por parênteses ou colchetes, envolvendo os elementos da lista. E a sequência de uma lista, que pode ser também infinita ou finita, ela é normalmente denotada por índices, ou seja, para cada elemento que está na lista, cada um vai receber uma característica adicional que seria a posição onde ele fica na lista. E isso pode dar uma ideia de que listas também podem representar funções, no sentido de que, como uma lista tem uma ordem determinante, a partir de um índice eu posso chegar a um valor dela. Mas essa característica vem a partir das definições de listas. Uma coisa que eu não cheguei a falar explicitamente no primeiro vídeo sobre conjuntos, mas agora seria interessante de saber, é que dá para dizer qual o tamanho de um conjunto finito. Isso se faz contando a quantidade de elementos diferentes que tem nele segundo as regras que já mencionamos. Por exemplo, o tamanho do conjunto que tem os elementos 1, 2, 2 e 3, 3, 3 é de um tamanho 3, porque nele existem os elementos 1, 2 e 3 e o número 2 e o 3 se repetem. E essa é uma diferença entre listas e conjuntos, porque o comprimento de uma lista finita é simplesmente o número de elementos que ela contém. Por exemplo, uma lista com os números 1, 2, 2 e 3, 3, 3 tem um comprimento 6 por causa das suas propriedades de poder haver repetição. O interessante das listas é que existem diversas formas de as compor a partir de um conjunto finito. E essas formas podem ser contadas. E para isso podemos usar os princípios fundamentais da contagem, também conhecidos como princípios da multiplicação. Esses princípios podem ser enunciados da seguinte forma: se um evento ocorrer de A uma maneiras, e o segundo evento pode ocorrer de A duas maneiras após a ocorrência do primeiro evento, e o terceiro evento pode ocorrer de A três maneiras após a ocorrência do segundo evento, e assim por diante, até o enésimo evento, então o total de maneiras diferentes pela quais a sequência de eventos podem ocorrer é dado pelo produto da quantidade de eventos que tem em A1, A2, A3 até o A-enésimo evento. Isso pode parecer complicado à primeira vista, mas eu vou tentar simplificar isso com um exemplo. Se nós pegarmos os 3 primeiros elementos do conjunto natural, de quantas formas nós podemos criar listas com 2 elementos? Podemos explicar isso como um diagrama de árvores, assim. Se iniciarmos árvores pela raiz, com todos os elementos que podem ser o primeiro índice da lista, a partir de cada elemento nós podemos ter outras novas 3 possibilidades, sendo essas novas 3 possibilidades para cada raiz o segundo termo da lista. Então, se seguirmos um caminho entre a raiz e a folha, vamos perceber que existem 9 caminhos diferentes entre a raiz e alguma folha. Esses 9 caminhos diferentes representam a quantidade de listas que podem ser feitas a partir de 3 elementos em listas de tamanho 2. E observem que 9 é igual a 3 vezes 3, que é a quantidade de elementos que tínhamos disponíveis para colocar na primeira posição da lista e na segunda. Este exemplo que eu dei é de um arranjo com repetição ou arranjo completo. Nós escrevemos ele dessa forma aqui, com o A em um asterisco, e a fórmula para isso é n elevado a k, onde o n é a quantidade de elementos dentro do conjunto e o k é a quantidade de elementos que vão ter cada lista. Agora, se a gente quiser, por exemplo, de um conjunto com os 3 primeiros números naturais, fazermos listas com 2 elementos, mas sem repetir os elementos dentro delas, podemos utilizar a árvore também para visualizar a resposta. Aí seria assim: se criarmos a raiz das árvores com todos os elementos que eu posso utilizar e depois ramificar para as outras possibilidades, cada raiz ela não vai poder ter um elemento como folha nesse caso, que é o elemento da própria raiz. Assim, se a gente contar todos os caminhos que tem desde a raiz até alguma folha, nós vamos perceber que tem 6 possibilidades. Isso porque toda folha não pode ter o valor do pai nem de algum outro que está anterior a ela. Mas perceba que ainda assim, esse caso segue a fórmula do princípio da multiplicação,
onde no primeiro índice a gente pode colocar todos os elementos possíveis e no segundo índice a gente pode colocar qualquer um elemento, desde que ele não for escolhido para ser colocado em algum índice anterior. Para este segundo caso, nós demos um exemplo de arranjo sem repetição ou arranjo simples. Ele pode ser representado como um A e a fórmula mais genericamente pode ser descrita dessa forma. Obviamente, nesse caso de não repetição, não tem como você fazer uma lista de K elementos se o conjunto que você estiver pegando os objetos ele não tenha pelo menos K elementos. E para o caso onde o tamanho do conjunto é igual ao tamanho das listas que queremos fazer, nós damos o nome de permutação. Nessa situação específica, todas as posições das listas serão preenchidas com todos os elementos do conjunto. Nós podemos simplificar essa fórmula de permutação e de arranjo utilizando o operador de fatorial dessa forma, na permutação simples e no arranjo simples. Nesse caso, dividindo o n fatorial por n menos k fatorial, que seria a correção para manter a igualdade da fórmula. E é só isso, pessoal. Eu não vou falar muito mais sobre fatorial nesse vídeo porque ele já está ficando grande para o tipo de vídeo que eu faço aqui. No próximo vídeo eu vou abordar mais sobre esse assunto. Então se você gostou desse conteúdo aí, deixa seu like. Se não for inscrito aí, se inscreve no canal. E compartilhe aí com seus amigos que estiverem estudando sobre isso. E valeu por assistir o vídeo até aqui, pessoal. Tchau.